Sejam bem-vindos a mais um episódio de Por Trás do Anúncio. Hoje eu recebo uma especialista de marketing, ela que eu tenho uma profunda admiração, muito conhecida aqui no nosso Vale, principalmente, mas que está levando uma empresa a nível mundial. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito enriquecedora. Tem uma apresentação, ela merece. À frente do marketing e produto da Docile Alimentos, Jaque Hartmann constrói estratégias voltadas ao crescimento e à geração de resultados. Com mais de 15 anos de experiência em marketing estratégico, sua atuação une visão de negócio e execução para sustentar vendas e posicionamento. Ao longo da sua trajetória, ampliou sua atuação para produto, experiência do consumidor e e-commerce, consolidando uma visão integrada de marketing e liderança. Seja muito bem-vinda, Jaque. Olha, que lindo, Miriam. Obrigada pelo convite, a admiração é recíproca. Estou muito feliz por estar aqui, espero aí suprir a tua expectativa. Com certeza. E já que a gente já começar aquecendo assim, né? Vamos lá. Como que é estar à frente hoje do marketing de uma empresa que está crescendo e está sendo tão reconhecida, né? Vi que vocês ganharam também um prêmio dentro do marketing e vendas. Conte para nós. Vamos lá, a Docile, como um todo, né, foi reconhecida como uma das empresas top 100 no mundo, né, dentro da nossa categoria. Então, isso é motivo de orgulho e lógico que é um trabalho em equipe, né, o marketing. Hoje de manhã a gente ainda falou, tem o privilégio de contar para o mercado, mas são várias pessoas e várias equipes que tornam possível contar para o mercado, né? Porque uma marca precisa de verdade, né? Esse Sim. é o principal pilar e a nossa tem de sobra, né? Que é a nossa querida Docile. É muito desafiador, né? O mercado tá mudando muito, as pessoas estão mudando muito. Sim. Eu nem gosto mais de chamar de consumidor, são pessoas, né? Estão sentindo de uma maneira diferente, comprando de uma maneira diferente. Mas essa palavra desafiadora, ela vem carregada de uma energia muito positiva. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, Miriam, e é um privilégio estar à frente do marketing da Docile, assim. E isso faz com que os desafios, eles aconteçam de uma maneira natural. Tem em qualquer empresa, né? Sim. Mas quando a gente faz parte de uma empresa que tem um DNA verdadeiro, uma cultura que conversa também com os nossos valores como ser humano, pessoas comprometidas, eu tenho um time maravilhoso. Acho que se tem uma coisa que eu tenho orgulho nessa vida, é de contar com pessoas inquietas que fazem as coisas acontecer, com pares que me desafiam. Então, tá mudando, sim. A gente dorme já atrasado, né? Sim. Então, foco, disciplina e ter a cabeça em dia é algo que virou necessário, né? Para qualquer profissional, especialmente para o profissional de marketing que precisa... né, trazer o de fora para dentro e vice-versa. Então, é isso, assim, eu adoro o que eu faço, adoro, assim, sou privilegiada porque acho que não teve um dia na minha carreira que eu não acordei com a convicção de que eu estava fazendo a coisa que me tornava viva, né, me torna viva. Faz teu coração vibrar, isso é importante. Isso é tudo, né? Jaque, e dentro do que tu traz, assim, né? Como tu bem falou, não é consumidores, são pessoas que estão mudando e a gente percebe isso em todos os segmentos. E eu quero entender, ouvir a tua visão, a tua percepção. Até que ponto essa mudança das pessoas comprarem, de fato, impacta no crescimento de uma marca? Ou até que ponto é aquele buzz, porque hoje também tem muito disso na nossa área, né? Todo mundo se tornou especialista de marketing. E aí, às vezes, acabam colocando umas informações que não tem nada a ver com aquilo que de fato está no mercado, né? Quero entender a tua percepção sobre isso. A gente, quando tá doente, né? A gente não contrata um publicitário para tratar a doença, né? Então, a gente precisa ser transparente nesse sentido e entender que para fazer a gestão da marca de uma empresa, precisa ser um profissional que se especializa, que entende de consumidor, que entende disciplinas básicas, né, de verdade da marca, posicionamento, Sim. diferenciação. Então, isso não saiu de moda, né? O meu gestor sempre fala, é o básico bem feito, né? Então, na minha percepção, e aí isso é a minha visão sobre a marca, né? O marketing, ele tá
cada vez mais responsável pelo resultado. Sim. Por direcionar a estratégia da empresa. E isso é maravilhoso. Só que isso exige, de qualquer profissional, uma paixão por números. E a gente, na faculdade de comunicação, ou até nas especializações, ou nos cursos, a gente fala pouco sobre números, né? Então, a gente precisa se modificar, né? E ser apaixonado por números. E os números traduzem o quê? Eles traduzem um sentimento. Onde o consumidor tá? O que ele quer, né? De que maneira eu faço para crescer e entregar resultado, me conectando e entregando valor para esse consumidor? Então, o número, ele é uma tradução do que a gente aprendeu. Dito isso, como eu enxergo as mudanças no consumo, que são inúmeras, né? Sim. A gente teria que trazer um especialista em tendências. A gente tem o time de inteligência de mercado que fica dentro da área de marketing. Legal. Isso é maravilhoso, Legal. porque ele alimenta a comunicação, né? Sim. Mas o consumidor, ele tá recebendo muitos estímulos. A gente já fala há bastante tempo sobre a economia da atenção, né? Mas talvez a gente não tenha levado tão a sério isso. Não é possível que um ser humano grave a quantidade de estímulos que ele recebe, né? Durante o dia. Então, eu acordo, faço isso, aquilo, aquele outro. Bom, a gente já fala sobre isso desde a faculdade há muito tempo, 10, 15 anos atrás. Mas com o avanço das redes sociais e o digital e a IA... Intensificou. Isso se intensificou. Qual é o nosso papel, né, diante de todo esse caos? Que parece algo negativo, mas é positivo para as marcas que têm consistência. É assumir o nosso posicionamento, ter coerência e não sair querendo tudo, né? O que a gente quer como marca, o que a gente tem para oferecer. Eu, às vezes, entro numas coisas bem primárias, assim, a cor, né? Para nós, a cor é um elemento de identificação muito importante. Sim. A Docile é laranja vibrante. É essa cor. Não é laranja escuro, não é marrom, é laranja vibrante. Ah, Jaque, mas por que tu tá trazendo esse elemento de operação até? Não é. É um elemento de estratégia, né? Um código da marca que facilita a vida do meu consumidor. Olha que coisa bacana se a Raíssa tá lá nas redes sociais falando de Docile e as pessoas chegam no ponto de venda e encontram com facilidade. Perfeito. Uma marca precisa resolver o problema do seu cliente. Como ela resolve? Conhecendo ele. O que é conhecer o cliente? Entender de dados, né? Então, ficou complexo? Ficou. A IA traz várias coisas novas? Traz. Mas para quem é inquieto, né? E quer se desenvolver e fazer a empresa crescer, isso tudo é maravilhoso, né? Sim. Porque ficou mais fácil tocar a operação. E a gente precisa estar na estratégia. O marketing é uma área estratégica que precisa estar colado na estratégia. Tanto que produto dentro do setor... sempre esteve dentro da área de marketing, né? O Ricardo foi diretor de marketing, hoje é o presidente da empresa. Sim, sim. Né? Essa questão da inovação, sem perder a nossa identidade, traz muito do que tu acabou de dizer aqui, né? Da gente respeitar a nossa essência, quem somos, e ser consistentes e ter coerência, né? Já que me parece que falta isso também no mercado. Porque, principalmente com as redes sociais, entrou numa trend, né? Eu tenho que entrar, tenho que fazer, porque, meu Deus, ela vai me trazer visualização, vai me trazer engajamento. Ok, mas aquilo ali é coerente com a tua marca, né? Faz sentido? Porque, principalmente no teu caso, que tem pontos de vendas, né? Aí vai chegar lá no ponto de vendas, no Instagram uma comunicação, no ponto de vendas outra. Cadê a coerência, né? E isso é bem desafiador, né, Miriam? Não é assim orquestrar essa engrenagem toda, né? A gente tá entrando nos canais modernos, a Docile cresceu muito nos últimos anos. Sim. Vem crescendo mais que o mercado, né? O que é importante. Mas a gente também teve que criar processos e procedimentos, aquela coisa que talvez não seja tão legal quanto um post nas redes sociais. Mas a gente precisa estar olhando para resultado. Quanto aquela métrica que eu tô trazendo efetivamente contribui para o resultado? Ai, mas eu tive tantos views. Tá, mas os views foram para a pessoa certa? Exato. Para a pessoa que compra doces, para a pessoa que gosta de doces, o que eles geraram para o negócio? Esse é o papo hoje. Qual é o produto que agora na Copa nós estamos lançando? Pulseira de gelatina como um amuleto. É a única empresa do Brasil que trouxe a pulseira de gelatina. Que legal.
que a gente aprendeu, né, com os americanos, a gente exporta muito, temos um time de exportação inquieto que nos alimenta com inovações. A gente lançou essa pulseira, testou e agora a gente entendeu que ela pode ser o amuleto para torcer pelo Brasil. Então a Docile quer ser a marca que vai estar na casa de todos vocês com produtos maravilhosos enquanto a gente torce pelo Brasil, com sabores brasileiros. Então, o produto tem sabores brasileiros. Então, o produto tá dentro de uma narrativa. Ele não é um produto solto, né? Sim. Ele tá resolvendo uma ocasião de consumo. Sim. E é isso, sabe? Às vezes a gente se prende ao post da rede social, à degustação que aconteceu. Não, ao evento. Não, tudo precisa estar dentro de um 360. Eu adoro Perfeito. o Golden Circle, né? Que nos ajuda. Perfeito. Até botei o produto aqui pra ti, ó, pra... Depois, se alguém pedir... Ali tá a pulseira. Tu nos avisa que a gente manda pros teus ouvintes, Ai, que tá? legal. Bem legal, bem legal. E essa questão da estratégia 360, aí entra a parte dos dados, né? Que é extremamente relevante. Porque quando tu tem os dados na mão do que as pessoas estão consumindo de ti, a gente consegue encaixar em todos os pontos de contato com a tua marca uma narrativa comum, mas levar ela de uma forma diferente que faça sentido. Semana passada a gente fez um debriefing ali, né, de todos os contos, tudo que deu certo numa marca bem renomada e tá num mesmo crescimento de vocês, assim, a nível mundial, né? E eu achei muito legal essa parte, porque por vezes a gente não aproveita tudo que pode dentro de um espaço, né? Elas fizeram uma collab, e eu vi que vocês têm ali uma collab com a Melissa, depois vamos conversar sobre ela também, com a Ivete Sangalo. E aí vestiram toda a Ivete Sangalo, tiraram fotos, fizeram aquele buzz no digital, né, em tempo real, mas levaram lá pro ponto de venda a roupa que ela estava vestindo. E aí fizeram toda uma história, porque obviamente, né, a marca vende uma coisa totalmente diferente de roupa, logo que passou na vitrine já chamava atenção, né? O que tá fazendo a roupa ali? Aí veio a parte da narrativa, todo o storytelling, né? Aí já fizeram um catálogo digital com tudo que ela usou durante o período. Então, ativava dentro de quem estava ali no espaço físico, ativava no WhatsApp, ativava no Instagram, uma estratégia 360. E aqui eu vejo já que nós temos muito potencial para ir mais a fundo nesse sentido, assim. Porque hoje, ou umas marcas ativam uma parte da estratégia e não ativam a outra, ou vice-versa. Então, temos muito a explorar nisso também, né? E entrando aqui, eu quero entender como a Docile tem feito dentro disso, né? De conseguir atuar em diferentes canais e converter. Porque, no fim, a gente estava falando nos bastidores, né? O marketing, ele é resultado. E, principalmente agora, né? Nessa economia que a gente está vivendo. Como que você enxerga e tem atuado dentro disso? A gente tem muita clareza, assim, da matriz de posicionamento da marca, né? O que nos ajuda a tomar decisões que façam sentido. A nossa categoria é uma categoria inovadora. Então, o consumidor de doces, as pessoas, né, que consomem doces, elas são sedentas por inovação. Eu preciso lançar muitos produtos por ano, coisas diferentes, azedinhas, docinhas, sabores do Brasil, marshmallow paçoca, que foi a Docile que inventou, né? Então, ela espera isso. Como a gente coloca isso dentro de um guarda-chuva de comunicação que mantém esses códigos básicos da marca e que facilite a vida das pessoas, né? Então, a gente fez um estudo, né, há muito tempo, o Ricardo conduziu isso, junto com uma pessoa bem renomada de marca. A gente trabalha muito com pessoas que possam nos ajudar, porque às vezes o nosso olhar fica viciado, né? A gente se apaixona pelas nossas ideias, né? Vai dizer que não acontece, né? Sim. Então, precisa ter sempre esse funil de pessoas que te alimentam em relação ao que realmente importa. Naquela época, a gente fez a identificação do público-alvo, a gente fez a identificação das cores primárias da marca, a gente fez a identificação dos produtos Hero e a gente fez também a identificação, e aí não é criação, do propósito da marca. O propósito da Docile como empresa é ser doce para criar um mundo mais doce. Sim. Então, esse é um propósito que acaba também nos ajudando a depois identificar o posicionamento, criar o posicionamento de marca, né? Que está muito atrelado à gentileza, muda tudo.
e tomar as melhores decisões. Então, os don'ts, eles são muito importantes. O que essa marca não faz? Eu não posso vir conversar com uma pessoa que não seja gentil, né? As pessoas da Docile respiram gentileza. Isso faz parte da cultura da marca. Então, os eventos, quando eu vou escolher um evento, ele tem que estar dentro daquela matriz de posicionamento. Quando eu vou trabalhar a plataforma da marca, precisa estar... Então, aqui eu entrei em vários temas, que cada tema rende um podcast inteiro, né? Um episódio inteiro. Mas esses códigos, eles são muito importantes, porque aí a gente inova e cria dentro de um espaço que dá resultado. E não fica fazendo um monte de legalzice que tá no hype, que bombou, mas efetivamente não constrói nada para a marca e para a última linha, né? Porque uma empresa que dá resultado, ela consegue investir em marca, na comunidade, nos seus colaboradores. Então, é sobre isso. Nosso olhar precisa... e eu não tô dizendo que é assim. Eu acho que o mundo tá mudando e as pessoas estão mais orientadas para isso. Então, na Docile, a gente tem esse cuidado com os códigos da marca. Acho que eu me profissionalizei muito em ser a guardiã, às vezes até com bastante rigidez, do que só a Docile tem. O que só a Docile tem, o que ninguém pode copiar. É sobre isso. Então, o que o consumidor quer, qual é a dor dele, o que eu resolvo. Mas também tem coisas que, se não estão alinhadas ao que a marca é, a gente não tem que fazer. Perfeito. Não é fácil. Não é fácil dizer não para um hype. A clareza da marca, né? Exato. Tu saber até onde tu vai, até onde não faz sentido. Isso. E ser o marketing como um guardião da marca, né? Eu vejo que... Excelente o que tu traz, assim. Porque senão tu vai entrando em várias coisas que não fazem sentido nenhum e aí começam os ruídos, né? Isso. Quem mais grita não é quem dá mais resultado. Hoje nós temos uma embaixadora da Docile. Quando a gente criou, Miriam, todos esses códigos, alguns identificamos, outros criamos, a nossa mensagem da marca a gente alterou, gentileza muda tudo. No ano passado deu um up, né? Mais alinhada à linguagem das pessoas. A gente entendeu que a Docile precisava de uma embaixadora para levar todos esses códigos para o mercado. E é muito difícil ter uma embaixadora hoje em dia, né? Que represente exatamente tudo que a gente é. Vamos lá, a Docile é uma empresa familiar, de 3 empresários apaixonados pelo que fazem, filhos do seu Nestor, o Ricardo, o Alexandre e o Fernando, que tem uma série de crenças, né, alinhadas ao ser doce para criar um mundo mais doce, que construíram algo fantástico que a gente tem o privilégio de mostrar para o mercado e que acreditam em pessoas. Imagina a responsabilidade de ter alguém falando por esta empresa, né, que pulsa. Esta empresa é feita de quase 1.700 CPFs. Uau. Então, é sério. Marketing é sério, né? Não é aquela decisão assim, que legal. Não é. A gente sabe muito bem, né? Tem vários cases que eu não preciso mencionar aqui de problemas de gestão na conexão dos valores da marca com o como. O como é a última coisa. Então, a gente escolheu a Raíssa Leal. Não fui eu que escolhi, felizmente. Foi um grupo de pessoas. Quando nós falamos no nome dela, todas as pessoas se olharam e parecia óbvio que ela era a pessoa que poderia gerar essa conexão com o target, porque ela representa o que a Docile quer passar para o mercado. Perfeito. E lógico que a gente trouxe outras pessoas agora na Copa, tô te contando em primeira mão. A gente contratou o Lucas Lima, que também tem valores de gentileza, de doçura, um pai querido, que gosta, né, de consumir o nosso produto. A Fernanda Gentil, que mesma coisa, inclusive esteve aqui já nos visitando. A Jaque do vôlei, né, que traz muito essa leveza, essa brincadeira. A gentileza não é uma coisa morna, não, a gentileza é alegre. Sim. A gentileza é divertida. Sim. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter até ao escolher um embaixador. Nem sempre aquele que tem o maior número de seguidores é aquele que vai resolver. Bem pelo contrário. Hoje em dia, as pessoas se conectam. Hoje não.
Isso já fazem 10 anos, né, turma? Não vamos falar como se tudo fosse inovação, porque não é. Desde que eu comecei a trabalhar, eu sou relações públicas, né? Então, a minha paixão é esse mundo da influência e dos públicos. A gente tem essa questão das pessoas sendo influenciadas por micro, nano, né? Não precisa ser... Cada embaixador tem o seu papel. Eu tive uma lição muito bacana quando eu fui na Fórmula 1, que tava muito em voga essa coisa de muitos seguidores, e isso e aquilo e tudo mais. E isso é uma coisa que desconforta, né? Porque às vezes a gente também tem que se colocar em... A gente precisa se desafiar na nossa área. Sim. Até as nossas crenças, porque elas precisam se modificar e evoluir com o tempo, né? Sim. E naquela ocasião, quem fez eu não entendo muito, me desculpe os entendedores de Fórmula 1, eu estou aprendendo, tá? Ela fez a questão da bandeirinha, né? E aí, foi a Rebeca Andrade que fez, né, aquela questão a partida, é isso, obrigada, Miriam. E aí, eu fiquei pensando, reputação é diferente de barulho. Perfeito. Quem vai gerar resultado? Quem vai dar a partida na Fórmula 1, que é um evento sério de credibilidade? Então, é o papel de cada embaixador dentro da tua estratégia, mas tu não podes trazer alguém que não converse com os valores da tua marca. Sim. E aí, de novo, essa é a minha visão e eu sou bem... não é rígida, mas na minha visão, um bom gestor de marketing é aquele que não se atira na legalzice. Perfeito, Jaque. A coerência e a consistência são o que levam as marcas a se sustentarem ao longo do tempo no mercado. E assim, Mira, isso é diferente de ser lento. Não, a gente tem que ser rápido. A Docile lança produto em 3 meses. Antes de voltarmos para o episódio, eu tenho um convite para quem acompanha Por Trás do Anúncio. Se você é empresário ou profissional que já tem um negócio rodando, faz vendas ou até cresceu no improviso, mas sente que o marketing ainda acontece sem previsibilidade de clientes e vendas, talvez esteja na hora de estruturar isso com mais clareza. Hoje eu aplico a metodologia Descomplicando o Marketing, que organiza o crescimento do negócio em 3 pilares. Primeiro, estratégia localizada. Posicionamento claro e definição do produto ou serviço carro-chefe. Segundo, venda lógica, estrutura comercial com funil, processo de vendas e uso de CRM e inteligência artificial. E terceiro, qualificação e expansão de leads, tráfego e automações para atrair e nutrir clientes de forma constante. Aqui abaixo você pode fazer sua aplicação pelo diagnóstico. Com essas informações, o meu time analisa o momento do seu negócio. Se fizer sentido, entre em contato para conversarmos sobre o próximo passo. Agora sim, vamos voltar ao episódio. Lançar um produto é legal de dizer isso, né? Não é só assim com a mão e lançou o produto no mercado. Passa por várias cadeiras, então é um tempo rápido em 3 meses. Não, e assim, surgiu a trend que combina com a nossa marca. Nós temos que surfar, nós temos que ser inovadores, nós temos que fazer as coisas de maneira rápida. As coisas estão mais rápidas, mas a estratégia... ela te dá embasamento, né, para tomar decisões, que é um pouco conectado à tua pergunta. Como a gente faz? A gente faz assim. E a gente também se coloca muito na posição de aprendiz. Eu não sei, eu fico assim maluca, porque às vezes eu penso, quem sabe eu deveria dar um tempo nisso, porque é todo dia, né? A gente não pode ter verdades absolutas. O Ricardo, né, que é o meu gestor, eu adoro citar ele, é um gênio, assim... em várias coisas. E ele sempre fala que a gente precisa ter mais convicções e menos certezas. E para mim, no marketing é assim. Sim. Porque as coisas mudam. E a gente precisa evoluir junto com a sociedade, né? Sim. A nossa área, nos últimos tempos, assim, a gente fala anos, e quando tu vai olhar anos... 1 ano, 2 anos atrás, ele deu um giro muito grande. E principalmente com a chegada da inteligência artificial, assim. Muito se falava em torno disso, né? Mas hoje, já que eu vivo isso na prática, assim, posso falar com toda certeza pra ti. Mudou e muito. E rápido. E a gente, às vezes, tem que ser... Tu trouxe lá no início, né? A gente
ter esse autogerenciamento, assim, porque às vezes as mudanças, elas acontecem de uma forma tão... Tu aprendeu toda uma estrutura, tu já tá aplicando, tá tendo resultado, daqui a pouco vem uma nova que vai te trazer um resultado ainda melhor. O que eu tenho feito é respirar, acalmar e entender que o que eu faço segue funcionando. Eu preciso ir aos poucos me adaptando ao que entrou no mercado para mim conseguir entender e começar a trabalhar e aplicar a partir daquilo. Senão a gente vive numa ansiedade, numa loucura muito grande, né? Então a gente tem que também ter esse autogerenciamento para justamente trazer as ideias, inovações no time certo, sem surtar. E visão, eu sou uma pessoa agitada por natureza, né? Esse negócio eu até falo. Eu acabei de voltar de férias, desligar. Ai, gente, eu não vou desligar da minha vida maravilhosa. Eu vou pegar impulso, né? Adoro estar aqui trabalhando, mas é brincadeiras à parte. Nós, o agito e a velocidade e a personalidade é diferente, né? Da calma para tomar decisões. Então, eu tenho um estilo de trabalho muito conectado, né? E é da natureza do marketing ser conectado. Mas isso também é uma disciplina que a gente precisa se aprofundar cada vez mais. Onde está a minha energia? Onde está a minha energia? Eu sou uma pessoa que há muitos anos já não trabalho de manhã, de tarde, de noite. Não, porque a minha energia, ela está nas coisas que dão resultado. Quando a gente consegue manter a nossa cabeça... de um jeito, minimamente, não é fácil. Hoje em dia, a gente precisa de ajuda e buscar essa ajuda. A gente também consegue tomar decisões, né? De uma maneira mais estratégica. E aí é isso, né? No início da carreira, eu adorava, trabalhava todo final de semana. Tava direto, eu praticamente morava lá na Fruc, né? Porque eu queria. São as fases. Agora, nessa posição de tomada de decisão... eu não posso estar com a cabeça bagunçada. Então, isso é uma coisa que a gente precisa se disciplinar e não jogar as coisas fora, né? As pessoas são muito radicais. A TV morreu. Eu não sei o quê. Tá, com base em quê? Qual é o fato que comprova isso? Qual é o estudo que tu tens do Brasil? Estamos crescendo, né, em outros meios. Sim, um pouco menos de radicalismo e um pouco menos de corte de 9 segundos. Nós precisamos ler o texto, não só a manchete. O vídeo, não só o primeiro, né? Porque... E também tem uma coisa que eu me dedico muito a fazer e recomendo. Quem é a pessoa que está falando aquilo? Ela já entregou algum resultado? Ela tem a trajetória onde ela consegue ser autoridade... Porque às vezes a gente enche a nossa cabeça de lixo e aí a gente acaba contaminando a qualidade dos nossos pensamentos e a qualidade das nossas decisões. Verdade. Né? Então, sensibilidade também é uma disciplina importante para uma boa pessoa de marketing. Sim. Tudo é número. Sensibilidade para interpretar o consumidor é número. Né? E pessoas, né, como tu bem trouxe, não esquecer que a gente está lidando com pessoas. Os dados são importantes nas tomadas de decisões, inclusive para vocês até na criação de novos produtos, né? Porque vocês sabem o que vai dar certo, o que não vai dar certo, mas no fim é sobre pessoas e a gente precisa se questionar se aquilo ali realmente é uma estratégia eficiente. E seguindo, né, já que nessa questão da gente conseguir se questionar também até que ponto aquela estratégia ali é eficiente ou não. E dentro disso, eu vi que vocês estão com collabs novas também, né? Como que chegou na parte da Melissa? Que vocês têm hoje tal produto aqui para demonstrar. Sim, super. Aqui, ó. Nossa primeira collab. É bem legal tu tocar nesse ponto, porque ele é a tradução... É teu, tá? Obrigada. É a tradução de tudo que a gente falou até agora, Miriam. A gente tendo... A Docile tendo uma estratégia clara, consegue, né, chegar nas collabs e nas parcerias que façam sentido. Na nossa visão, o que é uma collab? É uma forma de acessar o consumidor de outras formas. Perfeito. Quando duas marcas têm os mesmos valores, elas se conectam e cada uma empresta um pouco do seu posicionamento. Felizmente, a gente conseguiu fechar uma collab com uma marca enorme, né? Uma das maiores marcas de calçado do mundo, inovadora como a Docile, gentil como a Docile
e que conversa com pessoas que consomem docile. Então, de novo, assim como a decisão da Raíssa, que eu comentei antes contigo, também é algo que está profundamente ligado à base, né? Fica óbvio que precisa acontecer esse movimento. Então, foi muito legal, porque a gente estava até numa palestra no Gramado Summit, né? Antes tu estava falando dos eventos que tu participa. E a gente fechou esse negócio no palco do Gramado Summit. Então, a comunicação realmente mudou. Ela é viva. Mas essa provocação não seria possível se não houvesse uma intenção e um planejamento por trás. Eu já entrei na Docile com essa ideia posta. A Docile sempre quis essa collab com a Melissa. Não fui eu que criei, né? Nem o time que tá aqui hoje. O Ricardo sempre trouxe esse ponto. E naquele momento se tornou viável. Então isso também é importante, né? O quanto a gente precisa tirar ideias inovadoras do papel para acessar o consumidor de outras formas. Para fazer esse produto, né? A gente foi lá entender como as M-Lovers pensam. Né? Então, a gente mergulhou, criou com o time da Melissa, um time fantástico, assim, referência em marketing no Brasil, né? Olha quantas coisas legais aconteceram. Então, não, para nós o cheirinho da Melissa é obrigatório, tá? Vamos no cheirinho. E o coração tem que ser mais cheinho em cima e menos embaixo. Então, é um processo tão bacana, porque tu vai aprendendo e criando. E que legal para os times, né, Miriam? Eu sou uma ativista da liderança, assim, é no que eu quero me desenvolver cada vez mais. E eu vejo que as pessoas se desenvolvem quando elas se conectam e quando elas enfrentam problemas em conjunto e se permitem, né? É verdade. Essa questão da tensão, ela também é importante para chegar a soluções legais na nossa área. Sim. Foi assim. E é uma collab contínua, vai encontrar o produto, ela é exclusiva. Não, ela tá nas lojas da Melissa, não todo o tempo, né? Ela tá em períodos sazonais e ela tá disponível no ponto de venda. E aí eu achei muito interessante, antes que tu trouxe esse ponto do 360, poucas pessoas falam sobre a área de trade marketing, né? Que é a área que traduz a 10 mil pés a estratégia no ponto de venda, né? Que, na minha visão, é a primeira coisa a ser feita, né? O produto tá disponível no ponto de venda, né? Senão a gente acaba comunicando. Meu time sabe quanto eu implico com isso. A gente acaba comunicando e aí a gente frustra o consumidor. Perfeito. Quer coisa pior do que investir, fazer todo influenciador top, ideia genial, e o consumidor vai lá na frente da gôndola, chegou no passarela, cadê o produto? Tem o produto. Cadê o nosso produto? Então, assim, isso né? Não pode ter, e isso tá na disciplina do básico bem feito, né? Para isso precisa de tempo. Então, a gente criou uma estratégia que facilitasse a chegada do produto Melissa no consumidor. E aí a importância também de trabalhar junto com o comercial e ouvir o comercial. Eu aprendi lá na Fruc que quem trabalha na área de marketing precisa estar no ponto de venda toda semana. Respirando o ponto de venda, olhando para o consumidor. Isso é resultado. Sim. Resultado não é ficar olhando para a planilha, é olhar para o consumidor. Sim. Né? Então, a gente criou tudo isso para... Tô voltando, olha, eu misturo, vocês vão me acompanhar, turma, vocês vão me acompanhar. A gente criou uma promo, né? A pessoa ia lá, tirava um adesivo, criado em parceria com a Melissa, e era levado para um site e poderia ganhar ou uma Melissa ou um desconto. Então, eu tô levando mais consumidores para a loja, eu tô ajudando o meu cliente, eu estou criando coisas diferentes para aquele... Porque aí eu uso, né, tem o consumidor final, né? Que é aquele que vai no ponto de venda, mas tem o cliente, né? E eu também preciso vender para o cliente uma grande ideia e ser solução para o cliente. Não adianta chegar no cliente e dizer, compra esse produto, eu tenho um produto para te vender. Não, qual é a solução que eu tenho para que na loja do IMEC, né, do Passarela, tenha mais fluxo? Né? Então, é sobre isso. Tu trabalha, na verdade, com duas frentes, né? Tu pega o consumidor final, mas tu também trabalha no B2B, e aí são duas pegadas bem diferentes. E, gente, assim, isso pra mim é uma coisa que mudou radicalmente. Acabou a época em que
quem trabalha na comunicação não precisa entender de ponto de venda, seja físico ou digital. Então, assim, para isso, isso é resultado. Nós precisamos entender de ponto de venda. Isso é muito importante, Sim. Principalmente na indústria. E na criação de narrativas, isso ajuda muito, né? E tu trazer para esses pontos de vendas experiências, exatamente o que vocês fizeram ali com a Melissa. E é um ponto estratégico também, porque daí falando um pouco de números, diminui até o custo de aquisição dos clientes. Quando duas marcas fortes se encontram, né? Tem o mesmo público, isso também é bem importante de considerar. Se está conversando com o cliente certo, vai diminuir o custo para ambas, né? E aí tu consegue criar toda uma narrativa, tudo em torno, né? Tu trouxe ali a questão dos adesivos, é genial, porque ela comeu o doce, mas ela tem ali o... Isso, já vai gerando as lembranças. Isso né? aí, Então a gente precisa pensar muito forte nisso, assim, de como também construir essas narrativas e levar para dentro dos clientes. E o marketing, ele tem outras disciplinas também, né? Legal tu trazer essa questão das formas de chegar no cliente. O e-commerce, ele pode estar em diversas áreas, né? Mas hoje ele está dentro da nossa estrutura por algum motivo, né? Para que aquela estratégia chegue no consumidor e que a gente aprenda também, né? Com o que esse consumidor digital... Isso é maravilhoso, né? Porque a gente está ali em tempo real aprendendo o que gira mais, quando gira. E aí já conversa com a outra área que também faz parte da área de marketing, que é uma coisa que eu estou aprendendo, né? Que é a área de categoria, gestão de categoria, né? Então, como eu potencializo o marshmallow, né? A gente hoje tem uma capacidade de inovação, a Docile é a empresa que mais inova na categoria, né? Então, como eu dou luz, o que eu posso trazer de solução? A área de categoria vai pensar, será que esse produto tem que ter mais gramatura? Será que o consumidor entendeu o que a gente quis comunicar? Como eu posso melhorar? Questão de margens, né? Então, isso tudo tá dentro da área de marketing, né? Imagine, hoje a gente tem uma coordenadora, que é a Laura, que cuida dessa disciplina. Então, tudo conversa, né? E essa área, ela tá intimamente ligada ao comercial, Perfeito. Né? Nós somos uma área que tem uma outra frase do Ricardo, que é uns vendem e outros ajudam a vender, né? Nós temos que ajudar a vender, né? Porque a área de vendas é uma área estratégica para o negócio, né? Perfeito. O marketing e vendas é o motor de todas as empresas. Isso aí. Indiferente os tamanhos delas. E é legal que tu traz isso, né? Que tá dentro do marketing, porque por vezes isso eram um dos grandes incômodos que eu tinha, inclusive. Não é só post. Chegava a dar um calor, assim, né? Vou fazer um post, fazer um vídeo. Não é só isso. O marketing, ele é muito mais do que isso. E como às vezes é difícil para quem não é da área, quem, enfim, tá entrando no mercado agora, tu conseguir explicar esse nível de maturidade. Olha, isso aqui também faz parte do marketing. A gente também precisa entregar isso, senão tu não vai ter resultado. Então, sem dúvidas, quando tu conversa assim, com quem é, né, dos bastidores, e não só nós aqui, Jaque, mas e a nível Brasil, assim, a dificuldade e o desafio que é de mostrar para quem tá do outro lado que não é só o que ele acha, que tem muito mais, e que se a gente não tá conectando todos os pontos, o resultado ele não vai acontecer. Eu fico pensando, né, que isso é um pouco nossa responsabilidade também, né? O quanto nós, profissionais da disciplina de comunicação e marketing, ao longo dos anos, nos dedicamos para falar de resultado, nos dedicamos para aprender sobre resultado, nos dedicamos para entender o que é uma área de vendas e qual é o nosso papel direcionador, quais são as decisões que ficam. Isso dá trabalho, né? Dá. Então, assim, eu fico muito chateada também quando a nossa área é reduzida ao post ou ao evento, né? Na época da faculdade de Relações Públicas era assim. Mas eu te confesso, assim, que na minha trajetória, eu nunca me coloquei nessa posição, né? Então, dá trabalho, né? Dá trabalho defender uma área. E isso não é o cargo. Jaque, mas tá numa... Não. Desde que eu comecei a trabalhar, eu acredito que o marketing é o guardião de uma das coisas mais importantes, né? O posicionamento, a marca, os códigos da empresa. Então, eu brinco com as minhas gurias e guris. Senta na cadeira, né? Da tua responsabilidade.
isso traz responsabilidade. Então, é muito mais fácil fazer o post e é muito mais difícil entender de todo esse 360, dá mais trabalho. Mas a gente se torna profissionais completos que depois o post, que é fantástico, ele fica estratégico. Coisa maravilhosa entrar naquele Instagram, TikTok e enxergar aquela coerência, né? Aquela conversa com o consumidor. A gente acerta sempre? Não, Miriam. A gente erra pra caramba todos os dias. Mas a gente aprende com o erro, né? Sim. E tem esse mindset flexível. Na área de marketing não pode ter mindset fixo, não pode. Perfeito. E já que tu traz também sobre isso, né? Porque, por exemplo, hoje vocês estão aqui no Rio Grande do Sul, mas a Docile também atua forte em outros estados. E às vezes a gente tem a questão de o que funciona aqui na nossa região não funciona lá para Pelotas, Rio Grande, né? Como que é hoje para vocês nesse aspecto? Em estar em diferentes estados, o que vocês comunicam aqui no Sul funciona para outros estados ou vocês precisam adaptar as estratégias? A gente busca estudar muito o consumidor e as pessoas, e elas são diferentes. Então, sim, tem códigos culturais, é muito lindo lá no Nordeste, tem juninas, então, no momento de juninas a gente foca mais lá. Tem sim esse cuidado de linguagem, e ele parte dos códigos que a gente tem, né? E até é bem legal essa tua provocação, porque uma das nossas consultoras, ela traz isso para a mesa o tempo todo. A mãe aqui do Rio Grande do Sul não é diferente da mãe, a mãe que é assim. Então, assim, é muito importante ficar estudando, né? Essas questões de regionalidade. Aqui no Sul, especialmente, a gente tem a questão da tradição, como as pessoas valorizam marcas gaúchas, né? Que bonito essa paixão, tanto pela Docile quanto pela Fruc, a Tramontina. Isso dá um orgulho. Olha as marcas que a gente tem aqui, gente, assim... a gente precisa sentir muito orgulho, mas não é aquele orgulho que nos prende. Não, é aquele orgulho que nos faz pensar que a gente pode levar as nossas marcas de uma maneira diferente para outros lugares. A Docile é uma empresa global. O Alexandre, que é um dos sócios, ele iniciou, né, esse processo de exportação e hoje nós somos a maior exportadora do Brasil, que também é um título que muito nos orgulha, né? Tem um time enorme de exportação e naturalmente inquieto também, porque imagina essa galera que vive no mundo, né? Então, que lindo que a gente pode subir, né? Eu até faço pouco isso, tem que fazer mais, e entender como é o consumo lá nos Estados Unidos, que é um país que nos desafia muito, né? É o maior mercado de doces, então tem coisas muito diferentes. Eu recentemente tive a oportunidade também de tirar férias no Japão. Legal. É incrível, né? O tipo de produto que tem. Então, assim, cada região tem a sua particularidade e a gente precisa estudar, entender e adaptar a nossa linguagem, né? Entender, bom, aqui no Rio Grande do Sul não estou dizendo que é uma campanha, mas aqui nós temos a Semana Farroupilha, né? Uma conexão enorme com o gaúcho. Lá no Nordeste, nós temos juninas, uma conexão enorme, né? E nós temos fábrica em Vitória do Santo Antão também. Uau! Muito legal, porque são várias categorias, algumas são produzidas lá. Um time fantástico, então também somos privilegiados porque bebemos da fonte, né? De uma outra região, temos escritório em São Paulo, o time de vendas, muitas pessoas ficam em São Paulo. Então, é isso, né? A gente não pode fechar, né? Uma das coisas mais legais que eu acredito dessas mudanças todas foi a possibilidade da gente estar aqui agora conversando e se conectar com o mundo. Então, não existe mais aquela coisa, tem que ser de tal região. Não, quem quer faz. Quem quer faz. Quem quer aprende com a inteligência artificial. Olha, eu fiz uma viagem complexa, toda a IA sendo minha guia, me ajudando, me perguntando coisas, me fazendo aprender, me desafiando. Então, que coisa maravilhosa. Eu teria um custo com um guia, porque eu adoro história, né? Eu quero me aprofundar. E a IA resolveu essa dor. Então, essa lógica, assim, daqui a pouco as reuniões que a gente faz, né? Como as coisas
mudaram. E isso é fantástico, né? Sim, mudar a nossa percepção, né, perspectiva, porque se a gente vira o copo, a gente enxerga ele de outra forma. Só não dá pra ficar fixo naquela visão ali e achar que aquilo ali é o certo, né? Exatamente. E já que tu fala muito de estrutura de marca, né, de ser guardião dentro disso, tu acredita que é isso que diferencia marcas que de fato têm resultados consistentes daquelas que eventualmente, né, sofrem picos de vendas? Ai, tu tá me fazendo umas perguntas difíceis, hein? Eu acho que são várias coisas, sabe? É por isso que numa empresa tem diversos times, né? Então, não é nenhuma coisa, nem só outra, né? Mas eu acredito, sim, que isso faz diferença. Mas tem toda uma... Por exemplo, a Docile é uma empresa que investe pra caramba em planejamento. Com bons parceiros, e isso é importantíssimo, precisa ter um planejamento claro, uma direção, né? Então, são vários fatores. Mas eu vejo, assim, quando a gente olha para várias marcas, né? Milka, poderia citar a consistência, algo que jogou a favor dessas marcas. Starbucks, né? E a Raíssa, patrocinada pela Louis Vuitton, pela Nescau, né? Começa a olhar as coisas que são parecidas nessas marcas. Elas têm a questão da consistência. Ah, mas é devagar. Consistência não tem nada a ver com lentidão. Nada, nada. Bem pelo contrário, consistência nos ajuda a ser mais rápidos. O que tira a velocidade é a burocracia. A IA, ela vem nos ensinar, né? E nos ajudar a ser menos burocráticos. Não precisa mais todo aquele PPT, né? Essas coisas que, imagina, né? A gente usava muito tempo fazendo PPT, né? E o que a gente tem de bom é os relacionamentos, construir negócios, né? E aí, o ser humano consegue fazer o que ele gosta, né? Que também não é nenhuma novidade aqui para nós, né? Mas consistência, para mim, faz diferença, sim. Faz. E muito essa coisa dos nãos, né? Quais são os nãos que a gente diz? Eu recebo, turma, no meu celular. E a Docile tem que fazer isso. A Docile tem que fazer aquilo. E assim, de muitas pessoas, né? Bom, então faz. Né? Eu penso, então vamos fazer. Então vem aqui, me ajuda. A gente não é consultor, né? A gente é que faz as boas ideias acontecer. Eu tenho uma frase que é bem... Até, assim, eu leio e fica meio... Mas todo sonho gera uma demanda, né? Então, quando a gente vai para uma reunião... que podia fazer... Vamos fazer? Vamos estruturar? Vamos tirar do papel? Porque ideia no papel, isso sim não gera resultado, né? É verdade. Essa questão das renúncias... Não existe coerência sem renúncias. Se a gente disser sim para tudo, tu vai sempre estar ali, ó... naquela bolha sobrecarregada, não vai conseguir pensar, não vai ser estratégico. E sem dúvidas, assim, eu escuto muito, né? Eu também trabalho com empresas e algumas me ligam assim, Miriam, o resultado desse mês está muito ruim. Precisa pensar numa coisa, uma estratégia diferente para melhorar a venda e tudo mais. Só que também entra nessa questão, já que da consistência, e às vezes, daí, de novo, a gente entra naquele papel de educar o gestor que está do outro lado, né? Para ele entender que nem tudo é sobre performance. E uma vez que tu acostuma o cliente do outro lado, com desconto, promoção, vai ter que se reposicionar. Aí vem a parte das renúncias. E tu conseguir fazer com que o gestor entenda que, olha, a gente vai ter que passar por esse período. Ele não vai ser uma situação ali de 15 dias, vai levar mais tempo pra gente conseguir estruturar. Sim, sem dúvida. Eu comentei contigo brevemente do nosso e-commerce, né? A gente passou anos testando o e-commerce, ainda é um canal novo, né? O consumidor da nossa categoria, ele também está em locais que são foco para nós, enfim, a estratégia de negócio. E agora a gente está chegando num lugar que começou a funcionar. Então, quando eu conversei com o Guilherme, né, que é o responsável, o consultor que está nos apoiando nessa frente... Eu fiquei pensando, poxa, que legal que a gente teve foco. Porque se a gente tivesse feito várias coisas, nenhuma delas teria sucesso. E agora a gente tem resultado para escalar e fazer todas as coisas legais que estavam planejadas, né? E eu gosto do site impecável, embaixador,
creator, tô toda hora falando com o Play 9, com essas empresas de legais, né? Assim, que atendem marcas grandes. Mas, se a casa não tá organizada, eu não consigo ser criativa. Então, esse exemplo do Gui eu gosto, porque é um exemplo que ele também me puxou como gestora pro foco. Ele, né, como especialista da área, eu não sou especialista, me ajudou a ter foco. E juntos a gente conseguiu, né, envolvendo a empresa, fazendo com que as pessoas comprassem o projeto, chegar em algo bacana. Quando tudo é urgente, né? Eu não sou empresária, é fácil falar na minha... Fácil não, né? Não é fácil. É tão fácil. Mas para ti que tá empreendendo, né, tem muito mais essa experiência, mas eu convivo há muitos anos com empresários que eu admiro muito e para mim são os melhores desse Brasil, né? E eu vejo que essas pessoas que eu convivo, elas têm esse traço de foco, elas têm esse traço de escolhas, elas têm esse traço do entusiasmo, da inquietude. Então, a gente precisa aprender com isso, né? Observar, aprender com a experiência. Eu acho que isso é uma coisa que eu entendi muito no Japão, né? No Japão, as pessoas idosas, né? As pessoas mais velhas, elas são tratadas como uma autoridade pela sabedoria que elas têm. Sim. E aqui no Brasil, por vezes, a gente não replica esse comportamento. Então, a gente precisa, sim, estar escutando pessoas que já passaram pelas coisas que a gente passou, pessoas que têm um pouquinho mais de experiência ou que têm uma experiência diferente e somar a nossa energia, né? Sim. Outro dia eu dei uma palestra com o Daniel Eli, né? Que agora assumiu de CEO da Unicred. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu até liguei pra Nanda e falei, Nanda, não, o Daniel, ele é uma entidade, né? Assim, é uma pessoa que eu tenho uma admiração, eu tenho uma outra estrada, não tô nem perto do que esse homem construiu, né? É uma pessoa que eu sou fã. E ela falou, não, Jaque, é isso mesmo que a gente quer. A gente quer que tu esteja lá, mostrando o que tu aprendeu com o Daniel e trazendo as tuas ideias. E ele, que é um cara mente aberta, então... Isso é bem básico no marketing. Tudo isso que a gente tá falando é sobre marketing, né? Que é enxergar o outro com o olhar humano. E aprender, né? A gente sempre tem que ter esse espaço de aprender. E a gente aprende com tudo e com todos. Isso eu também levo pra minha vida, assim. E a gente vai nos ambientes, a gente enxerga... faz desse jeito aqui, isso aqui é legal, dá pra replicar. Ou, às vezes, em uma estratégia de produto, né? Você é um produto, mas o que a Jaque tá fazendo de legal que eu posso trazer pro meu serviço? Então, é isso, né? A gente se questionar. Ter muito claro, assim... Como eu entrego e para quem eu entrego. Essas são as provocações que desde o ano passado, vem forte comigo, assim, como eu entrego. E vocês trazem muito forte, né? Esses elementos dentro da marca de vocês. O maior aprendizado que eu tive, assim, na breve carreira que eu tenho, e é breve mesmo, né? 15 anos, tem tanta gente com tanta experiência aí que eu admiro e sigo, conheça a sua audiência. Perfeito. Conheça a sua audiência, isso serve para tudo. Antes de vir aqui, a gente ainda não se conhecia pessoalmente, nós realizamos um encontro para te conhecer melhor, né? Escutar, se conectar mais. Então, conheça a sua audiência. Quando a gente entra numa reunião, conheça a sua audiência. Quando a gente vai para um evento, conheça a sua audiência. Isso é uma coisa muito bacana que eu aprendi com uma mentora minha, Luciana Rodrigues, que inclusive é colunista da Forbes. Eu recomendo que vocês sigam. Ela escreve coisas bem legais. Legal. Nosso papo vai fluindo, viu? Vai. E Jaque, pra gente encerrar aqui, então, eu queria ouvir de ti, assim, se tu pudesse deixar um aprendizado final pra quem tá ouvindo aqui. Faz isso que 2026 vai dar certo, pra cá. Meu Deus, diria? Eu não consigo fazer isso. Vou falar um comportamento, então, tá? Que eu levo pra minha vida e que eu aprendi, tem que até cuidar pra não me emocionar, com meu pai e com a minha mãe. Humildade corporativa. Se a gente é humilde pra aprender, a gente vai em 2026, 2027, todos os anos. Pra mim, isso é o principal, assim. Então... As coisas vão mudar, isso é certo que as coisas vão mudar, elas sempre mudam. Mas se a gente tem humildade para aprender,
ouvir e não sentar naquele pedestal do eu sempre fiz assim, ou eu tenho tantos anos de experiência, ou eu sou... A vida acontece de uma maneira mais leve e a gente consegue chegar a resultados assim que a gente não tem nem capacidade de sonhar. É verdade. Jaque, muito obrigada pela tua participação. Gostei muito da nossa troca. Tenho certeza que quem está aqui nos ouvindo, nos acompanhando, também tirou muitos insights práticos que podem levar para os seus negócios. Muito obrigada. Sem dúvida. Eu que agradeço, Miriam, adorei. Fluiu o nosso papo. Parabéns pelo teu projeto, muito legal, teu foco. Que cresça muito aí, que a gente possa trocar mais. Perfeito. E se você está nos acompanhando pelo Spotify, já segue o nosso canal e se for pelo YouTube também. Até o próximo.